Bom dia! Estamos de volta a mais uma semana que se inicia para mais um ganho de conhecimento, para mais um encontro. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Com saúde? Tranquilos? Espero que sim. E não vejo a hora da gente se encontrar, né, gente? Da gente voltar às nossas normalidades. Vamos esperar para ver. Antes de iniciar qualquer conversa com vocês em relação aos nossos assuntos, eu já vou logo avisando que eu estou escutando assim, vários barulhos de fogos. Então, de vez em quando, pode ser que tenha algum barulho de estouro. Não precisa se assustar, são os fogos, né, de São João que as pessoas estão soltando. E, consequentemente, a gente tem cachorro que tem aqui em casa, dois tem no vizinho, eles podem começar a latir. Eu procurei assim, um horário mais tranquilo para a gente iniciar nossos trabalhos, mas eu vi que não tem esse horário tranquilo. Então, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Todas as vezes que a gente inicia a nossa aula, a gente sempre inicia pela correção da atividade que foi para casa, para depois, né, na outra aula, a gente adentrar o nosso assunto. Mas para que não tenha uma quebra, né, em relação ao que a gente estava estudando na última aula, eu preferi dessa vez dar continuidade ao assunto e só na aula de amanhã que eu vou fazer a correção da atividade que foi para casa, que é a lição de casa, né, e mais uma atividade fotocopiar, certo? Aí aqui está a data da nossa aula, tá 22 e 23, porque eu preparo as duas, né, a de hoje e a de amanhã. Mas aí a gente dá uma pausazinha para retomar, para reiniciar e retomar os assuntos. Na aula de amanhã fica só a data registrada. Vocês registrem no caderninho de vocês as anotações, no livro didático que vocês precisarem responder. Lembrando que na aula passada a gente estava estudando as palavras que se iniciam com des, DEZ ou des, DES. Estão lembrados? Lembrando também que DEZ são para as palavras que têm alguma ligação com o número 10, né? Com a junção de tudo que for ligado à quantidade 10, as palavras que tiverem esse tipo de conexão, esse tipo de ligação, elas serão escritas com DEZ. E as demais que não tiverem nenhuma ligação com o numeral 10 serão escritas com DES. Lembrando também que o DES é um prefixo de palavras que falam o contrário, de negação, né? Favorável, a negação, desfavorável. Organizado é o contrário, desorganizado. Aí nessas palavras eu vou ter o início delas com DES. Só uma retomadazinha do que a gente estava vendo na aula passada, para a gente poder dar continuidade ao nosso assunto. Mais uma vez, lembrando que as nossas aulas são gravadas, mas que vocês têm total liberdade para estar sempre mandando alguma sugestão, algum questionamento para mim, pela coordenação. Eu sempre falo que vou mandar meu número para vocês. Nessa aula de hoje, no finalzinho, eu vou colocar lá o meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato comigo, tá? Qualquer coisa vocês falam com a mamãe, pede para a mamãe falar, ou se vocês já tiverem como. Vou colocar o meu e-mail e vou colocar também o meu telefone do WhatsApp, tá certo? Então vamos lá para a gente começar. Aqui, numa partezinha da atividade de vocês, vai aparecer questões para vocês responderem, falando sobre as palavras que terminam. A gente está trabalhando o S ou o Z nas palavras, no meio delas. Aqui a gente vai trabalhar com o uso do S ou do Z no final das palavras. Eu pesquisando, a gente estuda, né, a língua portuguesa, mas tem muitas coisas que a gente vai se informando para não trazer informações desatualizadas. Não é que a gente não saiba, mas é para não estar desatualizado com a informação. A quantidade de palavras escritas com S no final
é maior do que a quantidade de palavras escritas com Z no final. A gente vai ter algumas regrinhas para trabalhar essa escrita, mas antes de qualquer informação, qualquer regra gramatical, o que é importante? Ler. Ler. Porque a gente tem essas regras, que a gente trabalha em função dessas regras, mas a gente tem exceções. E nada melhor do que a gente ter leitura. Por que é importante a gente ter essa leitura? Porque com a leitura, a gente guarda esses vocabulários. A gente adquire vocabulários que a gente vai levar para a vida inteira. Embora eu não saiba qual é a regra que é determinada para que eu escreva tal palavra com J ou com G, por exemplo, que são sons parecidos, ou com Z ou S no final, todas as vezes em que eu vi essa palavra escrita num lugar, num livro didático, num material importante, né, de gráfica importante, bem escrito, ela estava escrita assim. Então eu sei que ela é a forma correta. Mesmo que eu não saiba a regra dessa escrita, eu vou saber que ela deve ser escrita dessa forma, porque é o correto, porque eu guardei essa informação. Primeiro ponto importante. Então aqui, usa-se Z nas seguintes situações. Estamos falando em final de palavras, tá? Porque a gente falou um pouquinho também sobre a regra das palavras que são primitivas e das derivadas. Qual era essa regra? Só lembrando um pouquinho. Palavras que na sua primitiva tem o S no finalzinho lá da palavra, na última sílaba, as derivadas também serão escritas com S. Palavras que não têm nem S nem Z, lá no seu finalzinho, as derivadas serão escritas com Z. Isso está no meio, né? No meio das palavras. Nós temos também início de palavra escrita com Z ou com S, porque a gente sabe que algumas palavras são escritas com S e tem um som de Z. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre esse uso do Z no final das palavras. Primeira regrinha, em sufixo, ou seja, quando ele fala, deixa eu abrir aqui a telinha pra gente, ó. Quando ele fala, esse Z no finalzinho aqui é um sufixo. O sufixo, deixa eu pegar aqui o lápis para colocar aqui, ó. O sufixo, essa finalização aqui da palavra, tá? Em sufixo, tris, formador dos femininos. Imperador, feminino, imperatriz, vai ser com Z no final. Ator, masculino, feminino, atriz no final, também com Z. Embaixador, masculino, embaixatriz, também com Z. Primeira regrinha que a gente colocou aqui, ó. Usa-se Z nas seguintes situações. Na primeira, em sufixo, ou seja, nas terminações de palavras onde o tris é formador de femininos. Ó, ouviram aí um barulhinho? São fogos, tá, gente? Na letra B, diante de substantivos abstratos, derivados de adjetivos. Substantivos, palavras que nomeiam seres em geral. Abstratos são aqueles substantivos que dependem de outros seres para existir. Que eles são... Eu tenho os concretos, que eles são independentes, eles existem, independente da existência de outro ser, mas a gente tem os abstratos, no caso, ele foi ríspido comigo. Esse ríspido, de que é um substantivo abstrato, ele depende de uma pessoa para que se tenha a ação da rispidez. Então, rispidez é derivado do substantivo ríspido e ele é um adjetivo. O adjetivo, palavrinha que qualifica, caracteriza o substantivo. Certo? Então, aqui, ó, diante de substantivos abstratos, derivados de adjetivo. Ríspido, tá aqui, ó. Ele é ríspido, é um adjetivo.
rispidez, substantivo abstrato. Pequeno, pequeno, pequenez, pequenez. Aqui é o substantivo abstrato, pequeno é um adjetivo. Altivo, altivo, altivez, insensato, insensatez. São exemplos, tá? Diante de substantivos abstratos que são derivados de adjetivos. Eu vou usar também no final dessas palavras a letrinha Z. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque a gente tem uma atividadezinha que vai cobrar isso da gente. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo slide. Vamos lá. Z no final. Mais um exemplozinho aqui. Z no final. A letra Z no final de uma palavra é pronunciada, mais uma informação. A letra Z no final de uma palavra é pronunciada como se fosse um S formando uma nova família silábica. A letra Z no final de uma palavra é pronunciada como se fosse um S formando uma nova família silábica. As, es, is, os, os. Observe as figuras abaixo. Raiz, nariz, dez, juiz. Utilizando a mesma regra, tem aqui as outras palavras, ó, terminada com us. Capuz, cuscuz, luz. Terminadas com e, 10, né? 10. Giz, juiz, nariz. Terminadas com os, veloz, arroz. Terminadas com as, cartaz, chafariz e paz. Percebam que esse sonzinho no finalzinho parece o som de um S, né? Mas é escrita com Z. Por que, mais uma vez eu digo, o importante é a leitura, para que você guarde essas informações, para que no momento oportuno, quando vocês tiverem que saber se determinada palavra é escrita com S ou com Z no final, vocês vão buscar essas informações já na cabecinha de vocês, porque vocês já guardaram essas informações. Não obrigatoriamente vão lembrar dessas regras, mas toda vez que eu vi capuz escrito de forma correta no livro didático, na atividade, estava escrita com Z, aí eu vou lá escrever com Z, certo? Joinha? Beleza. Próximo. Tá aqui porque que a gente teve que colocar essas explicaçõezinhas. A gente até na atividade passada, a gente já fez isso daqui, tá? Em circular as palavras que a gente julgava correta a sua escrita no final. Ele colocou as duas formas, uma correta e uma incorreta, para a gente fazer a escolha. Cicatriz é escrito com Z, juiz, a gente acabou de ver no exemplo também, feroz com Z, nariz com Z, talvez com Z, avestruz com Z, arroz com Z, feliz com Z, capuz com Z, xadrez com Z e atriz. Tia, como é que eu vou saber? Desculpa. Como é que eu vou saber se é com Z ou é com S? Outra informaçãozinha importante, importantíssima. As palavras que terminam com Z, elas são oxítonas. As palavras que terminam com Z, elas são oxítonas. Então, quando eu pensar assim, cicatriz, para eu saber se ela é escrita com Z ou se ela é escrita com S, eu vou procurar a sílaba tônica. Sílaba tônica, se for a última sílaba oxítona, aí eu vou ter a certeza que ela é escrita com Z. Percebam, cicatriz, oxítona, feroz, oxítona, nariz, oxítona,
talvez, oxítona, avestruz, oxítona, arroz, oxítona, veloz, oxítona, feliz, oxítona, capuz, também, xadrez, atriz. Então, quando eu tiver na dúvida se essa palavra vai ser escrita com S ou com Z, eu vou fazer essa pronúncia para buscar qual é a sílaba tônica. Se for oxítona, eu vou lembrar que eu vou escrever o final dela com Z, certo? Beleza. Então, faça a correção que a gente acabou de... Seria uma troca, né? Mas como a gente está gravando as aulas, a gente vai adaptando essas atividades. Depois, pinte a sílaba tônica de todas as palavras que estão escritas corretamente. Se eu vou pintar a sílaba tônica, lá no finalzinho, oxítona. O que a gente observou? Todas as palavras são oxítonas. Olhem aqui, ó. Todas as palavras são oxítonas. Beleza? Guardem essa informação, porque a gente vai sempre precisar dela, tá? Deixa eu apagar aqui, para a gente passar para o próximo. Isso aqui também a gente viu na aula passada, porque como a gente está revendo aqui alguns conceitos, eu achei melhor colocá-los aqui. Seria um ditado de palavras, mas aqui eu quero que vocês copiem essas palavras nos quadros, né? Terminadas em S, terminadas em Z. Aqui, a gente vai observar o seguinte. Quando ela é terminada em S, ela já não vai ser oxítona. No primeiro quadrinho, nas terminadas em S, tênis. Ela é o quê? Paroxítona. Mês, a gente tem um monossílabo tônico, tá? Não confunda. Monossílabo tônico. Deixa eu levantar aqui a minha imagem, que eu fico olhando para baixo. Aí tá aqui, ó. Chineses. Paroxítona. Aí não termina em Z, termina em S. 3, monossílabo tônico. Gás, monossílabo tônico. Paz, monossílabo. País, monossílabo tônico. Depois, e aí? Esse depois, ele é diferente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o depois, tá? Portugueses. O inglês, ele é um adjetivo, também vai entrar em outra situação, tá? Então, vocês vão circular aqui esses dois, depois tá certo, inglês e inglês, tá? Eita, tá aqui. Os demais, terminados em Z, são oxítonas, certo? Certinho? Aqui, nesse segundo pontinho, elabore com a turma. Eu fiz isso, já coloquei no outro quadro que a gente vai já mostrar para vocês, e vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar a data de hoje, 22/6/2020, e vai anotar essas regras, tá? Tem um quadro, vocês vão pausar a aula, né? Pause e vão copiar isso no caderno de vocês para estudos, porque esse aqui tá na aula, mas aí para você, no dia que for estudar, não ter que abrir e assistir a aula novamente, se você não tiver tempo, você vai lá no caderninho e vê a anotação que você fez com a data de hoje, 22/6. Tem assim, ó, elabore com a turma uma boa dica para que não erre mais a escrita de palavras terminadas em S ou Z. Já já a gente vai mostrar para você no próximo slide, tá? Vamos só aqui para a quinta questão, porque não dava para abrir um slide maior e colocar essa informação. Então, eu coloquei no próximo. Aqui vai um desafio, na quinta questão. Crie uma única frase com pares de palavras abaixo. Isso aqui também eu fiz, né? Na aula passada. Eu fiz. Vamos ver aqui o cartaz.
frasezinha é uma resposta pessoal. Eu vou colocar só uma sugestãozinha aqui para que não fique em branco, né? O cartaz estava cheio de lindas cartas. De lindas cartas, certo? Aí aqui eu vou abrir o outro para fazer. Isso é sugestão, tá, gente? Estou só colocando, vocês podem elaborar de vocês. Ele não é capaz, não é capaz de andar só de capas. De capas. Tá? Procurem uma que seja mais simples para vocês, que vocês consigam assimilar melhor, mas que vocês usem os dois pares ao mesmo tempo. Cartaz, oxítona, cartas, eu tenho paroxítona. Capaz, oxítona, capas, paroxítona. Então, lembrando dessa regrinha, toda vez que vocês tiverem dúvida em relação à terminação da palavra, vocês façam a pronúncia dela para perceber qual é a sílaba tônica. Se vocês perceberem que ela é oxítona, vocês vão lembrar que ela será escrita com Z no final, certo? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ir para o quadro que vocês vão colocar no caderninho de vocês. Peguem o caderno, coloquem a data de hoje e coloquem lá, que é o segundo pontinho lá da quarta questão, tá? Eu coloquei aqui o lembretezinho. Primeira regra, se a palavra está no plural, se no final você perceber que essa palavra está no plural, ela será escrita com S no final. Se a palavra está no plural, só pode terminar em S. Lembrando que a gente tem algumas palavras que o S não designa o seu plural. Lápis, ônibus, mas aí vocês já sabem dessa regrinha. As demais, que eu tenho esse S com desinência de número, né? Casa, casas. Cachorro, cachorros. Aí eu já sei que esse Szinho, que esse finalzinho será escrito com S, porque esse S é uma desinência de número, ou seja, vai dizer que essa palavra está no plural. Primeiro pontinho. Segundo pontinho. Se a palavra está no singular e pode ir para o plural, ela pode terminar em S ou Z. Aí a gente vai usar a regrinha da tonicidade da sílaba. Se a última sílaba for a sílaba tônica, ela será oxítona, portanto, ela será escrita com Z, certo? Último pontinho. Se a palavra não pode ir para o plural, só pode terminar em S. Tá aqui o que eu ia falar para vocês, ó, do depois, né? Eu marquei lá, disse assim, olha, circulem aí a palavra depois. Se a palavra não pode ir para o plural, só pode terminar em S. É o caso do depois. Não tem depouses. Depois. Mais. Mas, atrás, entre outras palavras, elas vão terminar com S. Tá bom? Com exceção da palavra talvez. Talvez, mas aí ela vai entrar, ela não pode se colocar ela no plural, mas ela vai ter aquela regrinha lá de ser oxítona, então ela vai ser terminada com Z, certo? Anotem bem bonitinho com a data, para que vocês não esqueçam disso daqui. De vez em quando vocês vão retomando para a gente não se perder, tá? Então vamos lá. Uso do S ou Z. Vamos aprender, tá? Assim, aprenda, né? Como se fosse uma ordem, mas é só um pedido, né? Para que vocês tenham atenção em relação a esse conteúdo. Tranquilinho, certo? Traz ou atrás? Traz com S ou traz com Z? Qual a diferença? As palavras traz e traz são homófonas. E a gente vai ver isso quando a gente for ver significado de palavras, a gente vai ver mais específicozinho.
Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, é que ele está falando que são homófonos. Homófonos é relacionado a som, tá? As palavras traz e traz são homófonas. O que quer dizer? Que elas possuem o mesmo som, tá? Quando eu falei assim, ó, tem a ver com som, esse fonas aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Esse fonas aqui é o estudo de sons. Então, o que quer dizer que elas possuem o mesmo som, porém a grafia, a escrita, diferente. É por isso que esses monossílabos tônicos causam muita confusão na hora de escrever. Vamos lá ver as regrinhas para a escrita dele. Quando é que eu vou usar o traz com S? Aqui. O traz com S e acento agudo é um advérbio, que significa na parte traseira, na parte de trás, sendo utilizada como sinônimo, semelhança de atrás, detrás ou após. Olhe os exemplos. Não olhe para trás, ó, na parte de trás. Não olhe para trás enquanto dirige. Segundo exemplo, depois da bronca, ele não saiu de trás da cortina, da parte de trás, por trás da cortina. Terceiro exemplo, com certeza existe muita coisa por trás desse político, atrás, que está escondido, que está vedado, certo? O traz com S e acento agudo significa parte traseira, sendo utilizada como uma semelhança, com um significado semelhante à palavra atrás, detrás ou após. Observaçãozinha, tá aqui, ó. A palavra atrás é grafada com S no final e, portanto, o termo atrás com Z está incorreto. Dá para você colocar ela no plural, o atrás? Lá naquela regrinha que a gente viu, dá para você colocar atrás no plural? Não dá, né? Atrases. Se não dá, ela vai ser escrita com S. Essa é a regrinha dele, tá certo? Próximo. Quando é que eu vou usar o traz com Z? Quando é que eu vou usar o traz com Z? O traz com Z é uma forma verbal do verbo trazer, que significa transportar, levar, conduzir, encaminhar, ocasionar, oferecer. Como é que eu vou aplicar e vou saber disso? Primeiro exemplo. Todos os dias, Joana traz marmita. Traz, transporta, carrega com ela sua marmita. Segundo exemplo, dinheiro não traz felicidade, não ocasiona semelhança, não ocasiona felicidade. Traz o guarda-chuva, pois está chovendo. Transporta o guarda-chuva, encaminha até mim o guarda-chuva porque está chovendo. O traz com Z é uma forma do verbo trazer. Trazer, que significa transportar, levar, conduzir, encaminhar, ocasionar ou oferecer. Traz com Z, verbo, atrás com S, advérbio, circunstância, como é que as coisas acontecem, vai funcionar ou próximo de um adjetivo, em função de um adjetivo, em função de um outro advérbio, ou em função também de um verbo. Mas nesse caso, a gente tem que saber as semelhanças, onde é que eu posso fazer uma troca de palavras parecidas, com sentidos parecidos e continue tendo um significado, uma coerência, certo? Por que essas explicações? Observe uma dica para verificar se o uso desse termo, do traz com Z, está correto. Uma dica para verificar se o uso desse termo está correto é substituindo por verbos relacionados. Por exemplo, levar. Todos os dias, lá no primeiro exemplo, tem assim: todos os dias Joana traz sua marmita. Aí eu vou usar um verbo que tenha semelhança de sentido. Nesse caso, ele colocou levar. Todos os dias, Joana leva sua marmita. O sentido é o mesmo. Então, eu vou saber que ali eu tenho o verbo transportar, encaminhar.
Assim, se a sentença estiver coerente, tiver sentido, a sentença é a frase, tá? Você está usando o termo de forma correta. Do contrário, você deve utilizar o advérbio de lugar, que será o traz com S, certo? Beleza? Vamos lá. Por que essas explicações todas? Tá aqui o motivo. Ó dúvida cruel. Traz ou traz? Atrás ou atrás? O traz, com a S que a gente já viu, parte traseira, indicação de lugar, que é o advérbiozinho lá, né? Exemplo, vá para trás do portão. Traz com Z, do verbo trazer, transportar, encaminhar, levar. Exemplo, ele sempre traz uma fruta para o lanche. Ele sempre leva uma fruta para o lanche. Correto? Consulte o dicionário para certificar da grafia correta da palavra sobre a qual a menina está em dúvida. Depois pinte no balão a palavra correta. Tudo bem? Aqui, ó. Traz ou atrás? Se ele está falando de advérbio, é o que vai ser pintadinho aqui, ó. Vixe, o negocinho ficou no meio. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, ó. O que eu vou pintar é esse daqui, ó. Traz. Traz. Aliás, voltando aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Esse daqui, ó. Traz, se for o verbo. Deixa eu apagar que tá errado aqui. Eu olhando para a imagem, esqueci. Se ele tá falando do verbo, traz para mim. Tá aqui, ó. Traz para mim uma fruta. Aí eu tô falando aqui de um advérbio de lugar. Atrás da minha casa, tá, gente? Atrás da minha casa, deixa eu botar um risquinho mais bonitinho. Atrás da minha casa tem um pé de manga. Atrás da minha casa tem um quintal enorme, advérbio. Aqui, traz, trazer, encaminhar, transportar é o verbo. Esse aqui é que vocês vão pintar, tá? Na letra A, certo? Eu me distraí aqui com a imagem. Na letra B. Página 38 do livro, ó, esqueci de dizer. Página 38 do nosso livro didático. Tá aqui, ó. Agora um desafio e tanto. Complete as frases abaixo com traz, traz com S, traz com Z ou atrás. Ele traz boas notícias, com Z. Passe por trás do móvel, que é um lugar, né? Vá lá atrás do móvel, para não tropeçar no tapete. Ele ficou escondido atrás da árvore até o final da brincadeira. Todas as manhãs, aquela senhora traz seus netos a esse parque, ou leva seus netos a esse parque. Ei, não fique atrás de mim. Lugar aqui, ó, não fique atrás de mim. Eles acabaram de estacionar bem atrás do seu carro. Bem atrás, ó, coladinho com o fundo do carro. Com a S. Sem que ninguém percebesse, ele saiu por trás do quintal. Lugar, por trás. Lugar, S. Vá de mansinho e não olhe para trás. Não olhe para trás. Você conhece tá? Você conhece o provérbio: o dinheiro não traz felicidade? De trazer, de encaminhar, de transportar, vai ser com Z, certo? Beleza? Deixa eu só olhar aqui o que ainda falta pra gente ver hoje em relação ao nosso tempinho, que eu vou apagar, e na próxima aula a gente vai direto para a correção das nossas atividades, tá? Deixa eu apagar aqui, ver o que ainda tem. E a atividade de casa eu vou deixar para passar na aula de amanhã, como a gente sempre faz, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para hoje. Não. Então, hoje a gente encerra aqui com esse resultadozinho de conteúdo, o restinho que ficava pra gente, que estava
sobrando para a gente terminar as explicações. Espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiver... Ah, tia, coloca o telefone. Vamos lá. Deixa a tia colocar aqui, ó. Vou apagar, colocar o meu número de contato e o meu e-mail, caso vocês precisem. Melhor que mande qualquer dúvida, qualquer pergunta para mim pelo WhatsApp, ou se for mandar pelo e-mail, que me avise no WhatsApp para eu poder olhar. 898300764. Esse aqui é o meu WhatsApp. E meu e-mail, barbara.pontoção@hotmail.com. Caso tenha alguma dúvida, queiram falar comigo, falar alguma coisa, dar sugestões ou pedir alguma explicação, fiquem à vontade, tá certo? E aí a gente passa a nossa atividade somente na aula de amanhã. Então eu espero vocês amanhã às 9, né? Para a gente dar continuidade aos nossos assuntos, tá bom? Beijinho, até amanhã.